E aí, mulherada desse Brasil e desse mundão, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu tenho certeza absoluta que roda aí no grupo de conversas das mães da escola, no grupo de conversas das amigas, que é o cansaço e a falta de disposição tão frequente na mulherada aí acima dos 40 anos. Eu tenho certeza que se você tem 42, 45 anos, você já conversou com uma amiga sobre, eu tô me sentindo tão cansada, tô fadigada, não tenho energia mais para nada, não tenho vontade de fazer aquelas coisas que antes eu tinha prazer de fazer. Chegava no final de semana em casa, já ficava planejando o final de semana, ir no cinema, sair com meu marido para comer alguma coisinha gostosa, sair com minhas amigas. Hoje, você quer ficar em casa, sentada no sofá, olhando para o teto sem fazer nada. Esse é o sentimento das mulheres que eu recebo no consultório, mas uma coisa eu tenho para falar para vocês. Esse cansaço não é mimimi, não é falta de força de vontade. Você gostava de ir para academia e hoje acorda e fala, meu Deus, eu não tenho força de ir para academia. E antes você era a animada da academia. Isso não é mimimi, não é falta de vontade, é bagunça hormonal que está acontecendo no seu corpo, mas tem jeito e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. E eu trouxe aqui para nossa conversa a Renata Botelho, Me fala que eu tô... Psicanalista. Psicanalista, gente. Essa palavra não sai. Mas, gente, eu tô no climatério, gente. Vocês querem que eu decore todas as palavras desse mundo? Psicanalista. Por favor, se apresente. Oi, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Renata Botelho, psicanalista. Trouxe aqui para você um presente, que é o livro Mulheres Não Nascem Prontas, Elas Se Reinventam 40 Mais, que foi lançado no ano passado, em agosto, pela editora Nebulosa Marginal, e da qual eu sou coautora. Trouxe de presente para você esse livro. Muito obrigada. Eu acho que tem muito a ver com o tema. Sim. E a gente se reinventa, né? Com certeza. 40 mais é um momento de total transformação. Eu recebo muitos pacientes no consultório que estão repensando mesmo a vida, tanto vida amorosa, vida profissional. Eu vejo que é uma transição, assim, que acontece de verdade a partir dos 40 anos. E hoje, esse tema está sendo muito divulgado, né? Então, vou adorar. Porque se essa reinvenção ela é necessária durante toda a vida, aos 40 anos, ela é, assim, uma condição. É necessário que você repense a sua vida para continuar levando mais 40 anos aí numa boa, com a mente sã, o corpo sã, a mente sã. É imprescindível que você repense a sua vida, né? Que as mulheres repensem aquilo que as levou até ali. Não, até porque quando a gente pensa na minha parte, né, da nutrição, do que eu estudo, dessas mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher, leva a isso também, porque ela vem de uma fase reprodutiva e que ela está ali pronta para a natureza, para dar para a natureza aquilo que nós, como fêmeas, estamos aqui no mundo. Enquanto fêmeas, a gente está aqui para procriar. Então, nessa fase reprodutiva, o nosso corpo está todo voltado para a produção hormonal para isso. A partir do momento que o nosso corpo começa a se preparar para a parada do ciclo menstrual, a gente sai de um período reprodutivo e começa um período muito bacana, que é um período que a mulher começa a olhar para ela, olhar para a tua essência e entender as suas necessidades. Ela não quer mais se doar tanto para as pessoas ao seu redor, ela quer se doar para ela. E é um momento de muita criatividade da mulher. Eu vejo, assim, muitos pacientes que são mega empresários ou estão num posto muito bacana, assim, profissional dentro da empresa, estão escrevendo livro infantil, fazendo coisas, fazendo cerâmica, porque é uma vontade da essência dela. Então, não é ela ser outra pessoa, mas ela está se reinventando dentro de todo o repertório que ela teve durante toda uma vida. E isso faz parte dessa biologia que acontece no nosso corpo. Então, a partir ali dos 35 anos, mas a partir dos 40, as mulheres começam a ter mais sinais e sintomas dessa pré-menopausa. Então, quando a gente começa a estudar muito a menopausa, mulherada, nada mais é do que a parada do teu ciclo menstrual. É apenas uma data. É quando você para de menstruar e essa data é retroativa.
relativa. Você ficou um ano sem menstruar, você pode falar que está na menopausa. Tudo que vem antes da menopausa são avisos, são sinais e sintomas que o teu corpo está te dando por conta dessa bagunça hormonal, que esse ciclo menstrual vai parar. E esses sintomas, eles são muito individuais, de mulher para mulher. Cada mulher vai ter o seu climatério, que é o que eu costumo falar, né, mulherada? A menopausa é o produto das escolhas que você teve durante toda uma vida. Então, se você, durante a fase reprodutiva, onde os teus hormônios estavam lá à flor da pele, comandando a tua vida, você fez atividade física, você não foi sedentária, se você gerenciou bem esse seu estresse, se você teve uma alimentação bacana durante toda essa fase da sua vida, se você foi uma mulher que não se entupiu de medicamentos, de bebida alcoólica, não usou ali drogas durante esse período, você vai chegar na menopausa, esse produto dessas escolhas vai chegar numa menopausa melhor. Agora, se você não teve toda essa fase reprodutiva, essa preocupação com a sua saúde, você não vai colher ali bons frutos. Por isso que cada climatério é diferente de mulher para mulher e a gente trabalha muito essa individualidade. Mas o fato é que chegou aos 40 anos, vai ocorrer uma bagunça hormonal ali no seu corpo. A mulher aos 40, ela tende a ter uma predominância estrogênica. Toda mulher vai ter uma predominância estrogênica no período do climatério. Por quê? Porque o hormônio primeiro a despencar é a progesterona. O hormônio que vai caindo devagar é o estradiol. E ele ainda oscila muito até efetivamente ele cair ali muito próximo da parada do ciclo menstrual. E é justamente essa progesterona que tem uma ação sistêmica no nosso corpo de produção de GABA, deixando a gente menos irritada, menos ansiosa, deixando a gente mais calma. Esse GABA produzido por essa progesterona que auxilia numa noite de sono tranquila. Então, por isso que, mulherada, vocês têm todos esses sintomas. E aí é uma sequência de eventos que vai acontecendo na sua vida que vai desencadeando esse quadro de cansaço por conta dessas alterações hormonais. Então, uma mulher que tem uma queda livre da progesterona, que altera esses neurotransmissores, fica cansada, porque também acaba não dormindo, porque altera justamente o GABA que te deixa mais calma ali para dormir. Alterando isso, você tem a alteração do cortisol, que é aquele hormônio do estresse, né? E aí você se sente mais ansiosa, mais irritada. E aí vem uma cadeia sucessiva de sinais e sintomas que você acha que é normal. Só que a gente não pode normalizar o cansaço. É uma desregulação hormonal que está acontecendo no seu corpo. Você pode se sentir cansada? Claro! Existe o cansaço natural do dia, né? O cansaço da nossa rotina. Muitas mulheres aos 40 anos têm ali filhos pequenos que decidiram engravidar mais tarde, ou tem filhos adolescentes que já estão saindo à noite, aí não conseguem dormir por conta do filho, ou está numa rotina de trabalho mais intensa, ou está numa mudança de carreira, e ela sempre vai estar colocando ali essa questão da rotina dela, que está muito pesada, e é por isso que ela está cansada. Isso é uma verdade, mas você potencializa esse quadro de cansaço por conta dessas desregulações hormonais. E aí eu queria que você falasse sobre isso. É possível, dentro disso, a mulher ter um olhar para a rotina dela, de falar, não, isso aqui tá demais, eu posso moderar ou não. Você sente isso também, que a mulher está colocando muitos afazeres no dia a dia dela? Ou é só uma questão mesmo de hormônio? Como que você vê isso? Então, Ana, você começou falando sobre essa perda da função reprodutiva que a mulher tem, né, na menopausa, e isso fala muito também sobre o papel que ela exerce na sociedade. E perder esse papel, que fazia ser mulher, né, entre aspas, a gente sabe que não é isso, mas a gente sabe que a mulher, ela é definida por essa questão da reprodução, do poder procriar, né, pela função mesmo da questão humana, a questão do ser vivo mesmo, né? Então, a partir do momento que ela não pode mais não pode mais procriar, ela perde esse lugar, ela vai precisar rever, buscar
em que lugar ela vai se situar. E por isso que essa reinvenção ela é muito frequente nas mulheres que estão na perimenopausa ou na menopausa, né? Porque elas precisam realmente buscar um novo lugar para estar nesse mundo. E o estresse também, psicologicamente, ele também acontece por conta disso. Porque é difícil demais você não saber onde você fica, você não se sentir à vontade em lugar nenhum, né? Então, essa busca desse sentido, esse entendimento do lugar que ela perdeu e do novo lugar que ela vai se situar, isso por si só já é estressante e faz contribui para essa contribui para essa desregulação hormonal, né? Então, esse desequilíbrio emocional também contribui para a desregularização. Putz, grilo, gente, não tá saindo, me desculpa. Me dá um sinônimo para bagunça, ok. É a menopausa. Então, essa perda de sentido, perda de lugar, né? E precisar buscar um novo lugar para estar, também contribui para aumentar esse estresse também. Exato, para o aumento do estresse. Mas assim, na prática, uma vez eu li num livro que quando a gente está numa situação assim, totalmente perdida, que eu sinto que as mulheres ficam muito, muito cansadas e realmente perdidas, assim, nesse momento. Eu li num livro que ela tem que, tipo, sair de cena, entre aspas, subir, assim, num degrau um pouco mais alto do palco e olhar a situação de cima. E falar assim, calma, deixa eu ficar aqui um minutinho. Não era nem nesse contexto. O contexto do livro era dentro de uma discussão, de uma briga, né? Mas aí dentro desse contexto, tem como a mulher sair dessa posição dela, colocar ela num patamar de olhar ali a situação ao redor e ela falar assim, gente, o que eu posso fazer para melhorar a minha rotina? O que eu posso fazer para ajustar isso que está tão pesado para mim? Porque tem mulheres que têm dificuldade de delegar, porque durante, 20 anos de um casamento, ela sempre se colocou à disposição para pegar os filhos, para estudar com os filhos, para fazer as compras, para organizar passeio. E o marido, durante 20 anos, foi acostumado com aquela mulher. E as mulheres se reinventam. Aí ela chega aos 40 anos e fala, amor, você pode ir no mercado? Mas como assim? Eu nunca fui no mercado. Mas você pode ir no mercado agora? Eu vejo que eles não acompanham muitas vezes, né, essa reinvenção da mulher. Ou de chegar e trazer ele para essa conversa. Você pode me ajudar hoje? Mas até quando isso, porque essa transformação ela vai acontecer, esse pedido de ajuda, ela vai necessariamente acontecer por conta de todo esse desconforto, dessa bagunça emocional, né? Essa coisa de uma hora tá tudo ok, na outra hora tá exausta, irritada. Então, ela vai acontecer, vai ter o pedido de ajuda. Vai chegar para o marido e vai falar, amor, você pode ir no mercado para mim? Só que existe uma coisa chamada carga mental, que é uma coisa que eu trabalho muito em consultório, que é a mulher. Ela vai pedir para o marido ir ao mercado e ele vai falar assim, tá bom, me entrega a lista. Então, assim, não é só ir ao mercado. Ela, quando passou aquela tarefa ali para aquele homem, ela continuou com a responsabilidade de saber o que está faltando em casa. É igual quando a gente pede para furar a parede. Traz a máquina, limpa, né? Exato. Então, ela precisa abrir os armários, ver o que está faltando, fazer a lista, entregar para aquele homem. O homem vai lá, ele vai no mercado, ele vai ficar ligando para ela e falar assim, mas você prefere o sabão em pó? Aí ela vai e faz. Você prefere o sabão em pó? Você escreveu aqui homo líquido, eu nunca vi sabão em pó líquido. Ou seja, aquele tempo que o homem está no mercado, ele está te ocupando também. Você está ali ocupada em subsidiar aquela ajuda que, na verdade, não te desonera. Porque você continua ali naquela função de ser responsável pelas compras. O mercado vai chegar, você vai ter que tirar tudo do saco, ou não. Ou, pelo menos, direcionar ali, coordenar o seu lar. No dia a dia, essas conversas, elas têm que estar ali no casal, porque isso vai também, né? Acaba, a mulher vai vendo essa situação, tem umas que se calam e vão ficando cansadas e vão pagando o preço disso. Tem umas que vão falar, não quero, e acaba pedindo um divórcio também, porque não vê situação, não vê uma solução para o problema. Tem as que falam, eu prefiro fazer.
Porque me dá tanto trabalho pedir essa ajuda que eu preciso fazer. E tem que ter essa comunicação ali, desse olho. Isso que eu falei, de sair de cena e olhar para tentar resolver o que está acontecendo ali. Mas isso eu acho que em relação até tudo. No trabalho é a mesma coisa. Sim. Durante anos no trabalho, você esteve numa posição ali que você acabava fazendo muitas tarefas. Hoje você não quer mais fazer tudo aquilo ali. Você quer ir para um outro setor, sei lá, mudar. E você também não tem essa voz ali no trabalho. Eu acho que isso tudo vai se acumulando ali também, Sim, né? E isso, assim, você operou dessa maneira, dando conta de tudo, equilibrando pratinhos. A vida toda você operou assim. Então, assim, você ia programar, por exemplo, uma viagem de férias com a sua família. Você ia programar... Você programa hotel, você escolhe para onde vai. Esse ano nós vamos para tal lugar. Então, você vai ver hotel, você vai ver passagem. Você vai ver o que é necessário, as malas, é você que vai arrumar. E, no final, e você ainda está assim, tendo que organizar aquilo tudo, está no caminho do aeroporto, o marido vira e fala assim... Mas e o passaporte? Está em dia? Ou seja, você também tem que dar conta do passaporte dele, das crianças, o seu. Esse cansaço mental. Que é uma sobrecarga que vai muito além da viagem em si, que vai muito além das compras, que vai muito além da administração do lar, de levar o filho no médico. Você fala, pode levar o fulaninho no médico hoje, ele está precisando e eu não posso sair do trabalho. Mas, e assim, você vai ter que dar todo o suporte. Dentro ali da psicanálise, né? Sim. Tem saída. A mulher consegue encontrar saídas ali de melhorar isso. Na verdade, a gente vai trabalhar com os sintomas e como é que esse sintoma é sentido por cada uma das mulheres que chegam até ali no consultório, né? Porque isso bate diferente para cada uma. Porque antes aqui nos bastidores, eu cheguei para ela e falei assim, como que a gente pode mudar comportamentos? E ela falou assim, olha, Ana, a gente não muda comportamento, né? E eu tô agora matutando, né? Porque para mim é uma mudança comportamental, né? A gente até muda comportamento, mas eu não vou chegar aqui e falar assim, 5 ações para você viver melhor na menopausa. Porque você é diferente de mim. Uhum. Você acorda às 5 horas da manhã, você vai pra academia, você faz a sua corrida, você tem que fazer a sua fisioterapia. Pra mim funciona desse jeito. Pra você. Pra mim, não. Seria uma agressão a você, porque Exatamente. É diferente. Você vai tentar se enquadrar na vida. Exato. Na minha vida. E é isso que as mulheres fizeram a vida inteira. E isso que tá se normalizando na internet, né? Você acaba achando que a grama do outro é bem mais bonita. Você não sabe como que ela está fazendo tudo aquilo, e também aquilo estava dentro de uma rotina que é normal para a vida dela, Sim. Só que a sua grama não é desse jeito, não né? E você precisa enxergar a sua grama e às vezes você querendo se colocar dentro daquilo ali vai ser mais estressante ainda para você, vai ser mais estressante. Eu estava mudando completamente de assunto, gente, mas a gente é assim, né? Outro dia eu vi acho que li em algum lugar falando de uma menina nova que queria ser blogueira. E ela queria usar o terno X, a bolsa X. Ela foi se endividando de uma tal forma, porque ela colocava como o que tinha que ser, o que as outras blogueiras estavam fazendo. Uhum. E ela se endividou de uma forma tão grande que ela se encalacrou a vida dela toda para ser igualzinho as blogueiras faziam, sabe? Uhum. E eu falei, gente, isso é tentar normatizar um padrão, que é mais ou menos isso, Mas né? É isso que acontece com as mulheres. Assim, na menopausa isso fica insustentável. Uhum. Mas a vida inteira foi assim. A mulher, ela precisa conviver com o incômodo de que está passando da hora da idade de casar. Uhum. Quem disse que tem idade para casar? O seu relógio reprodutivo está marcando, então você tem que ter filho, você tem que ter outro filho. Depois que você tem o primeiro filho, você tem que ter outro filho. Aí quando vai no terceiro, nossa, mas já o terceiro, quando você resolve ter aquela maternidade que... Sabe, que 5 filhos, 6 filhos, aí fica, nossa, mas não tá exagerando, não? Sempre então, tem alguém para colocar ali um padrão. Exato, você precisando lidar com as listas do que é performar como mulher. Inclusive, no livro, no meu artigo, na parte que eu escrevo, eu falo justamente dessas listas. Que chega uma hora que, quando você faz 40 anos, você começa a se permitir
rasgar essas listas e falar, não, eu não quero mais seguir isso aqui porque isso aqui não faz sentido para mim. Então, você se permite rasgar algumas listas. E rasgar algumas listas também tem o ônus e tem o bônus, porque você também vai ser rasgada de algumas listas. Então, alguns lugares você não vai ser mais aceita. E ok, porque aos 40 você já tem uma maturidade para saber que se alguém te rasga da lista dela, de que é uma pessoa bem vista, benquista... Tá tudo bem, gente. Se essa pessoa te rasga dessa lista porque você não quer performar de uma determinada maneira, você não estava naquela lista por quem você é. Você estava naquela lista de aceitação por conta do que você fingia ser, ou do checklist que você aceitava, toda mulher viver. Tem que fazer terapia, né? Eu acho que todo ser humano, desde pequeno, se puder fazer terapia, sim. né? Assim, tem vários tipos de terapia, né? De abordagens. Nem todos são para todo mundo, mas eu acho que essa coisa do você se pensar, ela é necessária, assim, para ontem, sabe? E entender a sua... assim, quando a gente pensa... A nutrição funcional, que é a nutrição que eu trabalho, a gente olha para a individualidade do paciente como um todo. A gente não vai olhar um órgão específico, a gente vai olhar todos os órgãos que se conectam em conjunto para ser ali quem você é dentro da tua individualidade. Porque tem mulheres no climatério que têm uma genética que favorece o ganho de peso, outras que têm doença autoimune, cada uma a gente vai traçar um tipo de tratamento diferente. E é a mesma questão, como você está me colocando aqui, da parte emocional. Sim. Não existe um padrão, né? Igual a gente vê, né? Estabeleça uma rotina de sono, uma rotina de trabalho, onde você vai desligar o computador. Claro que a gente tem estudos mostrando os benefícios de algumas questões, por exemplo, o sono, né? Quando você falou aqui da questão do gerenciamento do estresse, a gente sabe que dormir bem é muito importante. O sono é o nosso maestro metabólico. E ter uma boa higiene do sono é necessário. Então, a gente já sabe, em muitas evidências científicas, que o ideal é não ficar ali nas telas 2 horas antes de dormir, para a gente já estimular a produção dessa melatonina, que não é só um hormônio do sono, é um hormônio antioxidante também, que vai favorecer ali também o ganho de massa muscular, que é algo que afeta muitas mulheres, essa dificuldade de ganhar massa muscular depois dos 40, mas é entender dentro também dessas normas, digamos assim, que a gente tem hoje na área de ciência mesmo, o que vai fazer sentido para você. Tem algo que é ali o estabelecido, mas 2 horas antes, beleza, mas na minha rotina da minha casa, o meu marido chega 8h30 para jantar, e esse também é um momento bom, porque 8h30 é o momento que a gente senta, que a gente conversa, e isso é importante para nossa família. Não faz sentido na minha família eu sentar para comer 7h30 e meu marido ficar 8h30 sentado comendo sozinho. A gente vai dormir às 10, beleza. Então, você vai dormir às 10, você já tentou, ou 10h30, você vai ficar ali sem a luz. Tem outras formas de a gente trabalhando para... A análise, ela é necessária e ela é no 1 a 1, sabe? Não dá para você ficar ditando mais normas para uma pessoa que já é cheia de normas por conta da sociedade em que vive, por conta da profissão que vive, por conta da expectativa de família que aquela sociedade... daquela bolha, vamos dizer assim, né? Porque existem vários tipos de família, as pessoas vivem das mais diferentes formas e às vezes você está agrupada ali achando que é todo mundo igual, mas não é. E esse pensar de como funciona para você, como é que aquela rotina porque eu sempre falo aos pacientes, é melhor feito do que perfeito. Então, dentro do perfeito, do que tem aqui de evidência científica, porque a evidência científica, gente, ela é feita por, sei lá, por 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, né? E a população é muito maior do que isso, tem as suas individualidades. Dentro do perfeito, do que foi estudado, existe a tua vida, e a gente vai fazer de tudo para encontrar maneiras daquilo ali ficar o mais próximo do possível para você e do perfeito, mas aquilo, melhor você fazendo. Você trouxe
uma analogia, né, falando do livro que você tinha lido no contexto da briga do casal, de você subir num patamar para enxergar de cima, e isso é muito positivo, mas na hora me lembrou uma analogia que eu sempre uso, que é o contrário da sua. E a gente estava aqui no mesmo lugar falando da mesma coisa, o que você ouviu, supostamente eu ouvi, o que você... Entende? Assim, a forma como você escuta é diferente, a forma como aquilo é processado internamente é diferente. Então, você trouxe essa analogia do subir num patamar e olhar de cima, e na hora eu falei, gente, mas eu uso justamente uma metáfora diferente para explicar isso aqui, que é quando você adora mar, né? Adora mergulhar, que eu sei. E aí, você tá lá num mar revolto, aquelas ondas te cobrindo, aquelas ondas ameaçadoras, o que você faz? Você mergulha. Senão, você vai se afogar ali. Então, você mergulha em si, entende ali o que está acontecendo, espera aquela avalanche passar. Avalanche não, né? Onda. E você mergulha em si, se aprofunda dentro de como você funciona, para depois você conseguir ali se dar bem ali naquela maré, né? Primeiro você precisa passar por um momento assim de introspecção, de entender como você funciona, como você gostaria de funcionar. Como aquilo vai se processar dentro do teu sistema familiar, né? Como é que aquilo vai repercutir com seus filhos, com o seu marido, com o seu chefe, enfim, com o universo de pessoas que estão ali a seu redor e que também vão estar passando por essa mudança necessária para você. Como é que aquilo vai se processar, né? Quem vai cuidar do que você resolveu falar assim, não, olha, isso aqui não dá mais para mim. A gente falou de conversar, de que é importante a conversa com o marido e tal. A gente está falando aqui o tempo todo, repetindo um modelo de família que não é sempre assim, né? Às vezes não tem um marido, às vezes não tem um filho pequeno, às vezes tem um filho grande, e os problemas são outros. Ou às vezes não é casada, né? Ou às vezes não é casada. Mas o diálogo, ele vai ser necessário onde quer que você esteja, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito de você com as suas amigas. O diálogo, ele vai ser necessário. Esse diálogo de você se colocar mesmo, colocar as suas vulnerabilidades, falar, olha, isso aqui para mim tá difícil. Não tá dando para ser dessa maneira. Ou isso que você faz me incomoda profundamente. Eu fico extremamente irritada. Sempre me irritou, mas agora tá me irritando ainda mais. É isso que eu ia falar, assim. Por conta dessa bagunça hormonal que acontece, os limites, eles vão... A tolerância, né? Vai ficando muito pequena. Sim. E aquilo que você segurava, hoje você não segura tão mais. E é o que também você vai escolhendo aquelas batalhas, né? De você chegar e falar assim, não, por isso eu acho que vale a pena eu falar. Isso aqui não vale a pena, sabe? Deixa passar, não vou brigar por tudo também. Isso aqui eu vou deixar passar e tá tudo bem pra mim. Antes aquilo até te incomodava, mas hoje nem te incomoda mais e você deixa passar. Você vai envelhecendo, né? Vai ganhando um pouco de maturidade, né, gente? Mas eu quero entrar aqui numa questão que é assim, isso tudo para acontecer, você também tem que estar fortalecida, né? Então, a gente precisa fazer com que esses hormônios, eles entrem ali num equilíbrio necessário para que você também fique fortalecida para tomar essas decisões, para agir dessa forma. Então, quanto mais questões ajustadas, como esse climatério, ele tem muitas questões a serem vistas. Se você organiza a sua parte nutricional, se você organiza as suas suplementação, se você deixa tudo organizado, o emocional também, você lida melhor com ele, né, dentro dessa bagunça. Então, quando a gente pensa nesse período de climatério, que é antes efetivamente de você entrar na menopausa, que começa na mulher aos 35, só que aos 40 começam os sintomas a aparecer devagarzinho, e o primeiro sintoma, mulherada, é cansaço, é falta de disposição, essa anedonia, falta de prazer por coisas antiprazerosas que você acha que são questões do dia a dia, mas é a bagunça hormonal. Quando a gente pensa no tratamento nutricional,
A primeira coisa que a gente vai tá pensando, óbvio, né, vai ser na sua alimentação. Então, antes de pensar na suplementação, porque suplementação, mulherada, é o vento a favor daquela mulher que quer pedalar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, a gente precisa fazer a nossa parte, e a base aí dessa modulação hormonal natural é uma alimentação equilibrada. E algo que eu vejo muito no consultório é um aporte proteico, um consumo proteico abaixo da necessidade. Então, passou ali dos 40, a gente necessita consumir mais proteína ao longo do dia. E aí vai ficar muito individual de mulher para mulher, se treina, se não treina, se tem alguma alteração ali digestiva na questão de proteínas, mas vai ficar em torno de 1,4 até 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, vai ficar dentro dessa faixa. Então, o mínimo que você tem que consumir é em torno de 1,4 pelo teu peso. Faz as contas aí. Quanto que você tá consumindo de proteína absorvida ao longo do seu dia? O que é proteína, Nutri? Frango, carne, peixe, ovo, são as proteínas vegetais, né? Grão de bico, lentilha, ervilha, temos o tofu, também é fonte de proteína, temos os módulos de proteína, whey, colágeno, proteína vegana. Então, a gente tem ali várias opções de proteínas. E por que a proteína é tão importante? O seu corpo não precisa de proteína, o teu corpo precisa de aminoácido. Esse aminoácido, ele vai nadar aí no seu corpo, vai chegar ali no seu cérebro e formar neurotransmissores. Então, conforme a gente vai envelhecendo, toda essa bagunça hormonal também leva uma bagunça de neurotransmissores. Você tem ali uma queda de serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, que melhora a nossa ansiedade, nosso controle alimentar. A gente tem desregulação de dopamina, de GABA, que vai influenciar muito nesse humor e nesse cansaço. Então, consumir a proteína vai te dar esses aminoácidos para você regularizar esses neurotransmissores que você agora não pode mais contar apenas com seus hormônios. Até a tua fase reprodutiva, os hormônios estavam ali carregando a carruagem. Agora, acabou. Agora você tem que dar conta de gerir o seu corpo, deixar esse terreno fértil, e a base disso é uma alimentação saudável. É interessante você falar isso, porque muitas vezes esses sintomas, né, que a gente observa na menopausa são geralmente ligados a sintomas de depressão, de ansiedade, e às vezes a pessoa identifica isso e também escuta muita gente falando, vai ao médico. E a gente observa uma medicalização da menopausa. Sim, com certeza. Né? Porque sem escutar essa mulher, ela vai começar vai começar a ser tratada com medicamentos neuroativos, né? Uhum. Então, ela vai entrar numa medicação psiquiátrica por conta de uma desregulação hormonal e alimentar até, ou uma questão de deficiência de sono, ou a própria deficiência alimentar, a falta de atividade física. Então, assim, muitas vezes a mulher procura um médico, não tô negligenciando esse trabalho feito pela psiquiatria, porque ele é importante em alguns casos, mas não em todos, porque muitas vezes esses sintomas eles são muito reduzidos quando associa-se à alimentação adequada, o exercício físico também. Os pilares ali desse processo de tratamento da mulher no climatério. Exato. Então, existe um tratamento para isso. A gente vai lidar com os pilares, né, que é a alimentação, que é o gerenciamento do sono, gerenciamento do estresse, a atividade física. Quando a gente pega os estudos, o topo dessa pirâmide é uma suplementação e um medicamento. Mas a base tem que ser feita. Só que quando a mulher não consegue se reconhecer nessa posição, ela nem sabe muitas vezes que está no climatério. Se a gente vai aqui na rua e pergunta para as mulheres o que é climatério, a maioria não sabe o que é climatério. Então ela começa a se sentir cansada, fadigada, esse cortisol sobe, vai se sentir mais ansiosa, mais irritada, mais impaciente, mais intolerante, vai no médico. Sim. Muitas vezes ele não reconhece essa mulher. Ela é fundamental que a mulher tenha esse espaço de escuta que ela não vai encontrar em muitos lugares, porque quando ela começar a falar disso, rapidamente vai ser
a resposta que ela vai ter vai ser: vai no médico, eu conheço um médico tal, ou toma tal medicamento, porque isso aqui funcionou para mim. E isso não é a solução, né? E muitas vezes a mulher não chega nem ao espaço de terapia, esse espaço de escuta para que esses sintomas eles sejam tanto falados quanto a mulher também falar e se escutar. É nisso que ela vai se dar conta do que está acontecendo na vida dela, que também contribui para isso. E a mulher, ela vem de uma... Principalmente as mulheres de 40 agora, né? Vem de uma era que ela tudo resolveu de forma imediata, né? Sim. Tava com dor de cabeça, toma um remédio. Tá com dor de barriga, toma um remédio. Então, ela acha que... Primeiro que ela não se vê na menopausa, não sabe nem o que é isso, climatério. Então, ela acha que realmente está com transtorno de ansiedade. Muitas estão com cortisol muito baixo, gente, porque o cortisol alto é ruim, baixo demais é ruim. Cortisol muito baixo, você tem sintomas que se assemelham muito à depressão. Sim. E aí, essa mulher, ela vai lá e vai procurar um médico e vai começar a tomar um medicamento sem a mínima necessidade, né? Mas era só esse olhar um pouco mais amplo em relação a onde ela está naquele momento e todas as atitudes que ela tem que ajustar na vida dela para que ela evite esse medicamento, porque ela acaba, se ela não se enxergar dentro disso, ela só vai aumentando a cartelinha de medicamento dela por dia, né? Mas quando ela comenta isso, assim, no senso comum, a primeira resposta que ela... Porque ninguém, verdade seja dita, a gente não consegue encontrar pessoas que tenham paciência de escutar a outra sem ficar tentando dar uma resposta imediata para aquilo que ela falou. Resolvê-la, né? Fica tentando resolver, exatamente. É muito difícil as pessoas lidarem com o problema dos outros. Ficam tentando resolver, porque realmente é mais fácil resolver o problema dos outros do que o seu próprio, né? Então fica... não, sim, vai no médico, eu conheço um médico tal, toma isso, faz isso, descansa. Fala isso em casa. Não, você tem que dizer que você tem que ter um espaço para dançar, ou você tem que dizer que você tem que ter um espaço para sair com as suas amigas. E não é assim, porque não é universal. E não é um fator que vai resolver. E não é um fator que vai resolver, Exato. São vários fatores. Então, né? assim, não é você ficar dizendo, quando você tá conversando com uma amiga que tá te relatando esse tipo de sintoma, né, de coisas que estão acontecendo. Ai, amiga, não tenho mais não tenho mais libido, minha libido tá lá no chão, eu não tenho mais vontade, eu não sinto desejo, ou eu sinto cansaço, ou eu não tenho vontade de fazer nada, meu carisma tá lá embaixo. Não, e outro dia eu li um artigo mostrando que, gente, uma noite de sono mal dormida reduz em mais de 20% a testosterona. E aí, assim, se você não dorme, você reduz a testosterona. Adianta você passar o hormônio sem antes resolver o teu sono? Não adianta você sair correndo, porque minha amiga falou que está usando gel de testosterona e melhorou a libido. Você perguntou como é o sono dela? Porque se você regular... Você perguntou como é que é a libido dela, porque também qual é essa esse questão parâmetro, do desejo é uma coisa que, assim, que a gente trabalha muito na psicanálise, né? Porque é o objeto, assim, do estudo mesmo. A gente é movido pelo desejo, né? E o desejo, ele é plástico, assim, ele vai mudando muda de pessoa para pessoa, muda de fase para fase. Você deseja uma coisa e, na medida que você consegue alcançar aquele objeto de desejo, você já está desejando outra. Você deseja muito sei lá, vamos fazer um exemplo bem corriqueiro aqui, um carro maravilhoso, um Porsche. Você deseja um Porsche. Na medida que você comprou aquele Porsche, você vai andar 2 semanas com aquele Porsche e você já vai estar querendo outra coisa. O desejo, ele é flutuante. E é diferente o meu do seu. Então, não adianta eu falar assim, eu tô com um problema, assim, eu tô com a minha libido lá embaixo. Sei lá, vai não sei aonde, faz não sei o quê, compra uma lingerie, usa o gelzinho tal. Não é isso, porque é individual para cada pessoa, né? E a mulher na menopausa e na perimenopausa, ela se vê muito diante de questões que ela não sabe resolver porque nunca lidou com isso, não sabe com quem falar, porque esse assunto era tabu até bem pouco tempo atrás, e ainda é em certos casos, né? Não tem conhecimento
que veio passando de geração em geração, que possa nos orientar sobre isso. Tudo que a gente está vivendo, a gente está descobrindo agora. Eu acredito que daqui para frente, as próximas gerações, pode ser até que estejam dentro de uma cultura, de um universo mais bem informado, e os efeitos da menopausa sejam mais abrandados do que o que a gente está passando. Porque a gente está bem nessa coisa assim vamos começar a falar sobre isso, né? Isso não acontecia há 10 anos atrás. Sim. Eu falei aqui para vocês da questão da proteína, que é importante a gente colocar ali no dia a dia para a produção também desses neurotransmissores. Cansaço, mulherada, não é fraqueza. Tem um desequilíbrio ali acontecendo no seu corpo, desequilíbrio desse emocional, desequilíbrio de nutrientes que precisa ser visto. Quando a gente pensa em nutrientes na nutrição, claro que eu poderia listar vários aqui, mas eu vou botar ali os primeiros que eu vejo que as mulheres têm deficiência ali frequente no consultório, que é o ferro. Então, a gente consegue ver deficiência de ferro muito precocemente através de um exame chamado ferritina. Então, a deficiência do ferro, muitas vezes você fica esperando ali uma alteração de hemograma, um ferro mais baixo, uma anemia chegar. Então, quando a gente olha os exames laboratoriais, a gente quer olhar antes da doença aparecer. E quando a gente olha a ferritina, se a sua ferritina está ali abaixo de 80, já fica de olho, porque já mostra uma deficiência de ferro, e essa deficiência de ferro também pode levar a um quadro de cansaço, de fadiga. O ideal é que esteja entre 80 e 110 essa ferritina. Um outro nutriente que acaba diminuindo muito o corpo, acaba diminuindo a produção durante o período de climatério e menopausa, conforme a gente vai envelhecendo, na verdade, é a coenzima Q10. Então, a gente produz coenzima Q10, só que a produção dela vai reduzindo e é necessário aí a suplementação. E daí entra a vitamina C, entra magnésio, entra a vitamina D. E aí, meu Deus, você tá falando aqui, eu tô, gente. Mas como Renata falou, e é assim, né, que a gente entende, todo o olhar tem que ser individualizado para essa mulher em relação a esses micronutrientes. E a gente estava falando aqui de hormônio, eu falei para vocês da progesterona, e a gente acaba fixando muito a questão dos hormônios sexuais. Progesterona, estradiol, mas tem uma outra gama de hormônios ali que também bagunçam na vida da mulher, que está diretamente relacionado a esse quadro de cansaço, que é o cortisol, que a gente já falou aqui. Não tem como regularizar cortisol sem antes você regularizar o teu sono. Então, é muito importante essa higiene do sono. É muito importante a gente... eu vou falar aqui, você não vai gostar, mas eu vou falar das evidências em relação a essa higiene do sono. É muito importante a gente desligar tudo que é tela em torno de 2 horas, 1h30 antes de dormir, evitar televisão, evitar principalmente ficar vendo notícia ruim na televisão, ficar vendo filme muito acelerado. Se livrar de tela 1h, 1h30, bate papo ali com os filhos, conversa, tira esse momento para tirar a tela. Evita a luz muito direta em casa, bota as luzes mais indiretas nesse momento, porque você precisa de pouca luz e nada de luz, na verdade, para a produção de melatonina, tá? É muito importante também que você evite ter conversas difíceis à noite. Você vai querer discutir tua relação com teu marido à noite na cama antes de dormir. Vai dormir nervosa, né, gente? Conversa de manhã, não vai conversar à noite, né? Então, evitar esses momentos muito, assim, conturbados à noite, evitar a tela. Tentar botar um óleo essencial de lavanda e lang-lang assim na cama para deixar um ambiente mais agradável, tomar um banho mais quentinho. Isso tudo é essa higiene do sono. Evitar fazer uma refeição muito próxima à hora de dormir. Fazer essa refeição no máximo ali até 2 horas antes de dormir, para que você já prepare o teu corpo para esse momento do sono. Isso já são estratégias maravilhosas para regularização do cortisol. Acordar de manhã, fazer uma atividade física se possível. Caminhada é excelente para ajustar também, modular esse cortisol. E a gente tem ali, claro, os adaptógenos, Panax e ginseng, você pode tomar chá de ginseng, rodiola rosa, ashwagandha, cada um vai ter ali a tua indicação e necessidade. E o último hormônio aqui, que está muito relacionado a cansaço e falta de disposição, são os hormônios da tireoide. Então, a gente tem o TSH,
que é hoje muito subdiagnosticado, porque a gente tem ali um limite de TSH até 2,5, acima disso, dependendo da paciente, a gente já olha ele como hipotireoidismo subclínico, mas um T3 baixo, que é o hormônio ativo da tireoide, também pode levar a um quadro de falta de disposição, esse cansaço. Então, veja aqui, mulherada, quanta coisa que você tem que olhar nesse corpo, quanta coisa a gente tem que avaliar, ajustar, para que você melhore todo esse quadro, não vá direto aí de forma imediatista procurar um medicamento ou algo para se livrar desse cansaço. É um olhar bem assim individualizado dentro tanto das tuas necessidades nutricionais como também da tua rotina ali de vida, quando você faz todo um apanhado aí do teu emocional mesmo, né? Bom, e o que eu tenho a dizer é: não se acostumem com os seus incômodos. Não normalize, né? Vai normalizando os incômodos. Ali, né? As coisas vão aparecendo, né? Os sintomas vão aparecendo, os incômodos vão aparecendo. São recados que seu corpo está trazendo. Então, assim, de repente, o ressecamento excessivo, que é próprio da menopausa, ele está trazendo um recado de outras coisas que você veio carregando, outros incômodos que você veio carregando até esse momento e que agora é indispensável que você olhe. Uma queda de cabelo, que também é muito própria da menopausa, né? E precisou chegar no ponto de atacar a sua vaidade para que você vá verificar o que está acontecendo com você. Sim, o nosso corpo, ele manda sinais. Exato. Eu falo nada é de repente. O nosso corpo, ele é muito generoso. A todo momento, ele está mandando sinais e sintomas que algo está acontecendo. E todos esses sinais simbolizam, tem simbologias próprias que precisam ser conversadas, faladas, pensadas, interpretadas, analisadas, verificadas metabolicamente. E não negligencie isso. Não jogue para baixo do tapete, porque na hora que você for levantar o tapete, minha gente, exatamente, o negócio vai estar feio. O tapete te derruba. Temos um vídeo? Temos. Ai, que bom. Adorei estar aqui, Ana. Obrigada. Obrigada por esse espaço. Que ótimo. Se vocês quiserem encontrar minhas redes sociais, né? Eu tô no Instagram com @renatabotelho.psi. Me procura lá. Se você ainda não me segue, começa a seguir. Ai, gente, e vão pra terapia, porque isso muda a sua vida. Mulherada, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Beijão. Beijão.